Shalom, amadas, graça e paz, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês para falar sobre um pouco da mulher samaritana. Mas, primeiramente, vamos orar, né? Vamos fazer uma oração de louvor, de agradecimento a Deus por tudo que Deus é nas nossas vidas, por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Porque Deus é um Deus maravilhoso, né? Deus é um bom pai, Deus é um bom amigo, Jesus é nosso irmão amado, nosso irmão mais velho, e vamos louvar a Deus por esse momento, né? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós rendemos graças a Ti, porque o Senhor é bom, a Tua bondade, a Tua misericórdia, ela dura para sempre. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que a Tua palavra é viva e eficaz em nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Paizinho amado, o nosso Abba Pai. Abba Pai, o Senhor é o nosso Abba Pai. Te rendemos graça, Pai, por esse momento tão precioso diante da Tua palavra. Te rendemos graça, Pai, por esse momento tão precioso que estamos na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, dá-nos entendimento da Tua palavra, sabedoria, que o Senhor cresça e eu diminua. Que o Senhor cresça e eu diminua. Em nome de Jesus. Vamos ler a palavra. A mulher de Samaria. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Presta atenção nesse versículo aqui. E era-lhe necessário passar por Samaria. Aí já tem o coração de Deus, o Jesus já sabia, na realidade, o que ele ia encontrar em Samaria, né? Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isso, quase a hora sexta. Jesus já tinha andado 3 dias, né? 3 dias Jesus já tinha andado. E já era quase a hora sexta. Um sol quente, com sede, com fome. E Jesus parou ali naquele poço, né? Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Essa era a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Jesus já pediu para ela, né? Dá-me de beber. Dá-me de beber. Ele não entrou em conversas, né? Ele já foi direto ao assunto. Dá-me de beber, não é? Ele poderia ter falado aí com a mulher, né? Colocado um assunto, o sol tá quente, tô com fome, eu não sou daqui. Não, ele já foi direto, ele já pediu direto. Dá-me de beber, dá-me de beber. Nossa, isso é profundo. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber? A mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ele daria água viva. Eita glória! Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar a água e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço,
bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. O que Jesus estava querendo falar com isso e querendo saber o que ela ia falar? Ele sabia. Jesus, ele sabia o que ela ia responder. Por isso que ele perguntou. Por isso que ele disse, né? Vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Meu pai. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizei que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crede-me que a hora vem, e que nem mesmo neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Eita glória! Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, espírito com letra maiúscula, espírito. Deus com letra maiúscula, Deus com letra maiúscula, espírito com letra maiúscula. O importa que os que adorem em espírito e em verdade. Adorar o Pai em espírito e em verdade. Com sinceridade do coração, humildade do coração, com todo zelo diante de Deus. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, vos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Esse é o grande eu sou, o nosso Deus, o nosso Pai. O grande eu sou, o grande eu sou. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, das cidades e foram ter com ele. Eu creio que nesse momento aqui, que ela foi à cidade, falar que ela conheceu o Cristo, o homem que falou tudo sobre a vida dela, que era um profeta
Nós sabendo que ela era uma mulher samaritana, uma mulher desprezada, sofrida, porque ela foi uma mulher sofrida. Eu creio assim que ela foi uma mulher sofrida. Por que ela foi uma mulher sofrida? Ela perdeu muito, ela teve grandes perdas. Ela teve grandes perdas. Quais foram as perdas que ela teve? Ela teve 5 maridos. 5 maridos. E o 6º marido não era dela. Não é? Eu acho que nessa parte aqui, quando ela disse que ela pegou e falou assim: vinde e vede um homem que disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Eu creio que nessa hora ela foi correndo, ela foi fazendo festa, ela foi alegre falar que ela encontrou o profeta. Quem era o profeta? Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o Filho de Deus, o grande eu sou. A água viva para uma mulher samaritana, que era desprezada pelas pessoas, era uma mulher não benquista, era uma mulher que era sofrida, né? Ela era sofrida. Vamos concordar que ela era sofrida. Porque eu já tinha ouvido há muito tempo, numa escola dominical, quando eu era da igreja presbiteriana, o pastor Auri, ele falou sobre a mulher samaritana. Isso nunca me saiu da cabeça. E eu acho que essa foi uma oportunidade que Deus me deu de falar sobre ela. Parece que existia uma lei, eu até esqueci de perguntar para o Manuel isso. Porque o Manuel é teólogo, ele tem um monte de livros aqui. Até ele me orientou a estudar neste livro aqui, ó, que tem tudo. Quem é quem na Bíblia? Muito bom mesmo esse livro. Quem é quem na Bíblia? E ele disse o seguinte, que naquela época, as mulheres que eram casadas, quando o esposo falecia, ela teria que se casar com o irmão do falecido, se não tivesse filho, se não tivesse a geração, se ela não tivesse uma geração, né? E eu me lembro bem disso que ele falou, acho que é leviato, alguma coisa assim que chama. Foi uma negligência minha não ter perguntado para o Manuel, não ter pesquisado sobre isso. E naquela época, a mulher se casava e se o marido morresse, ela casaria com o irmão do falecido, com o cunhado. E ele disse na época que aconteceu isso. Aí ela casou com o irmão, esse outro irmão que ela casou morreu, esse outro irmão que casou morreu e esse outro que casou morreu. Então ela não tinha família. Né? E ela era uma mulher sofrida por isso. Imagina, uma mulher que casou para ter uma família, para ter uma geração dela, seus filhos, e ela não teve isso. Eu lembro que ele falou assim, era uma genética, né? Era uma genética deles. Ela não teve filho. Agora, a gente não sabe se é por parte dele ou por parte dela. O importante é que não teve filho. E ela, sofrida, desprezada, necessitada, né? Porque ela tinha que sobreviver. Ela tinha aluguel para pagar, porque ela não tinha um marido para cuidar. Ela tinha que comer, ela tinha que vestir, né? E ela tinha que ter alguém para cuidar dela. Ela necessitava de alguém para cuidar dela. Cuidar dela. Ela queria alguém para cuidar dela. E ela não tinha mais marido.
Ela teve 5 maridos e perdeu os 5. Perdeu os 5. O que aconteceu com ela? Ela foi ser uma amaziada. Ela foi ser amaziada. Ela foi ser amante dos homens, né? Ela foi uma mulher explorada. Porque ela necessitava que alguém bancasse ela. Ela necessitava que alguém bancasse ela. Quem que ia bancar ela? Na época, uma mulher sozinha, até hoje em dia, né? Eu passei por isso. Sozinha, as pessoas não respeitam. As pessoas não respeitam. Entendeu? As pessoas não respeitam a mulher viúva, a mulher divorciada, uma mulher sozinha. As pessoas não respeitam. As pessoas não querem chegar perto. As mulheres têm medo de chegar perto, têm medo que os maridos cheguem perto. E assim acontecia com essa mulher samaritana. Por que era necessário Jesus passar por Samaria? Por que era necessário? Para resgatar o valor dela. Para resgatar o valor dela. Porque muitas vezes nós, mulheres, temos medo, receio, vergonha de conversar com uma mulher prostituta, uma mulher da vida, conversar com um homem que é gay, que é travesti, que é transviado. Nós, muitas vezes, temos vergonha disso. Mas Jesus não teve vergonha. Jesus achou necessário passar por Samaria. Jesus achou necessário. Então, quando Jesus disse a ela, ele foi direto ao assunto: dá-me de beber. Dá-me de beber. Dá-me de beber. Dá-me de beber. Dá-me de beber desta água. E ela pegou e deu a água para Jesus. E Jesus tomou a água. Aonde que Jesus tomou a água? No copo dela? Na cumbuca dela? Porque a gente tem intimidade para tomar água no mesmo copo, na mesma vasilha do nosso esposo, do nosso filho, que a gente conhece. Jesus não conhecia ela. Ela não conhecia Jesus, porque antigamente falavam o quê? Como que eu vou tomar água em um copo de uma pessoa que eu não conheço? Eu não conheço. Mas Jesus não. Pediu a água para ela. Gente, isso é maravilhoso. Jesus pediu a água e ela pegou, tirou a água do poço e deu para Jesus. Jesus matou a sede dele. Jesus matou a sede dele. Jesus estava com fome e estava com sede. Fome e sede. O que aconteceu naquele momento? Jesus resgatou valores dela. Ela se sentiu uma mulher valorizada. Ela se sentiu uma mulher importante. Ela se sentiu uma mulher aceita por Jesus, pelo profeta, pelo Messias. Ela se sentiu uma mulher assim, amadas. Olha que bênção! Que bênção! Jesus resgatou o valor dela. Tirou dela aquela vergonha de ser quem ela era, a mulher de Samaria.
A mulher prostituta, ela não era prostituta. Muitos falam, ela era prostituta. Ela era uma mulher divorciada. Não! Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala isso. Entendeu? Então tem que ter um estudo muito profundo sobre isso. Mas ela não era uma mulher divorciada e ela não era uma prostituta. Ela era uma amaziada. Qual a diferença? Ela era de um homem só. Depois que seu marido morreu. Ela se tornou uma amaziada. Porque ela precisava de alguém para cuidar dela. Ela precisava de alguém para sustentar ela. Por que ela foi aquela hora no sol quente? Em um sol quente, que essa hora sexta é num sol quente, no poço tirar água. Porque ela não queria encontrar ninguém das mulheres que iam lá. Porque as mulheres casadas, respeitadas, elas iam cedo, com o sol lá embaixo. Elas iam naquele horário porque o sol não tinha sol quente. E ela não, essa mulher de samaritana, desculpa, mulher samaritana, o que ela fez? Ela ia nesse horário, todo dia buscar água no sol quente, porque ela precisava de água para casa dela. E ela todo dia nesse horário, esperando as mulheres irem, não ter ninguém perto do poço para ela tirar água. Para ela tirar a água para ela. Porque ela sabia que se ela fosse no poço, encontrasse as mulheres ali, as mulheres iam virar a costa para ela, e ela ia ser humilhada, iam humilhar ela, né? Iam humilhar ela. Então, ela preferia ir nesse horário, para tirar a água do poço. Para ela não ser mais ainda constrangida, envergonhada, né? E por que Jesus quis passar em Samaria? Porque sabia que naquele horário ela estaria ali buscando a água. Jesus sabia que naquela hora ela estaria ali pegando água e ela estaria sozinha. Então, era necessário que Jesus passasse em Samaria. Jesus sabia que ela estava ali naquele horário. Jesus sabia que ela iria estar ali naquele horário e sozinha. E ele queria resgatar ela, tirar ela daquela tristeza, daquela solidão, daquela amargura, porque ela era uma mulher amarga. De tudo que ela teve, perdeu tudo. Ela se tornou uma mulher amarga. Né? Ela se tornou uma mulher amarga. Muitas vezes a gente vê pessoas e não conhece o coração. Às vezes a pessoa tá rindo, mas não sabe o que está passando dentro do coração dela. Ah, tudo bem com você? Tudo bem. Tá bem mesmo? Tá bem. E o coração? E nós, o que estamos esperando para fazer? Para ir lá em Samaria, passar em Samaria, para conversar com alguém, para resgatar uma vida, para restaurar a autoestima da pessoa. É difícil, né? Mas Jesus fez. Jesus era um missionário. Ele era um missionário. Você vê que lá no começo ele falou, dá-me de beber. Quer dizer o quê? Essa mulher, ela estava tão acostumada a receber. Os homens queriam só receber dela. E nada ela dá. Porque ela precisava daquilo. Então ela só recebia. E Jesus fez ao contrário. Mostrou para ela que ela poderia dar também. Que ela poderia fazer o melhor. Por isso que Jesus falou para ela, mulher, dá-me de beber. Dá-me de beber. E quando ele falou para ela, dá-me de beber, a vida dela mudou.
porque ela sabia que ela poderia dar. Ela sabia que ela não podia só receber, ela poderia dar o melhor dela. E ela deu a água da botija, na vasilhinha para Jesus dela. Jesus tomou ali sem nojo, sem nada. Sem nojo. Jesus tomou a água dali que ela deu, que ela só tinha aquilo naquele momento. Amadas, como é bom servir a Deus. Como é bom servir a Jesus. Eu, muitas vezes, eu falo com Deus. Pai, eu tô parada. Não, eu não sou mais aquela Cleidismar que era antes. Que eu vivia na rua com as minhas irmãs, irmã da igreja, servindo caldo em hospitais, sabe? Levando caldo na rua de madrugada. Hoje eu não faço mais isso. Eu tenho sentido falta disso. Porque quantas pessoas estão lá fora esperando o nosso agir? Porque nós estamos no conforto do nosso lar. Nós estamos no conforto do nosso lar. E esquecemos que lá fora tem alguém precisando de nós. Amadas, eu tinha preparado a leitura. Mas quando eu comecei a orar, falar com vocês, o Espírito mudou. Não era isso que ele queria, que eu escrevi tudo que ele queria, não. Ele queria que eu falasse do coração. O que ele falou comigo. E eu entendi que o resgate das vidas é precioso. Nós devemos resgatar a vida de pessoas que estão necessitadas. Amém, amados? Não sei se já passou o tempo e eu agradeço a Deus por estarem comigo, por fazer parte dessa família que eu amo muito. Um grande abraço a todos. Beijo, Deus é bom e Deus é bom.